Boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Felipe e esse vídeo ele é referente à apresentação do seminário da disciplina de análise e projeto de algoritmos do professor André, tá certo? Enfim, o problema que eu escolhi foi o problema dos conjuntos independentes e o primeiro tópico que eu quero discutir aqui é a descrição, a relevância, né, do problema e algumas características dele, né? Bom, uma possível definição do problema seria essa, né? Seja um grafo não orientado, deixa eu pegar, seja um grafo não orientado G, enfim, e um inteiro K, a pergunta que surge é: existe um subconjunto S, que é subconjunto do conjunto de vértices, ok? Subconjunto do conjunto de vértices, tal que para nenhum par de vértices que esteja ligado esteja ligado por uma aresta em E, com S, o tamanho de S maior do que K. Enfim, o que ele está tentando dizer é, dado um grafo, e ele vai ter, enfim, algumas arestas, vou pegar esse gráfico de exemplo, não vai existir, ou seja, tem que existir, por exemplo, para um K igual a 2, por exemplo, se K é igual a 2, ou seja, tem que ter um subconjunto dos vértices maior ou igual a 2. Então, esse e esse. Nó, por exemplo. Poderia entrar esse? Não, porque, enfim, existe um par... aqui, ó. Existe um par de vértices que esteja ligado por um par de aresta, e nenhum pode satisfazer isso. Então, se tem um, não pode ser um conjunto independente, porque conjunto independente todos os nós não podem ter nenhum vizinho comum, certo? Basicamente isso. As características do problema, né? É um problema de decisão. E também é uma instância natural de um problema de otimização, né? Em vez de você querer para um valor K fixo, você pode atribuir, por exemplo, qual o maior K que satisfaz, né, um conjunto independente. E ele tem uma relação com outros problemas clássicos, né? Por exemplo, coloração. De cobertura. Clique. Que inclusive eu vou estar abordando agora para algumas demonstrações, tá? A relevância desse problema, né, ele modela situações em que elementos não podem coexistir simultaneamente. Um exemplo bem legal que eu acabei encontrando imagina uma rede de rádio aí. Ficou bem feinho a torre, mas... E essas torres não podem estar na mesma frequência. Quantas torres eu posso colocar no local? Qual a quantidade de torres de máximas, tendo que eu tenho, sei lá, 5 frequências disponíveis? Eu posso criar um nó que trata, por exemplo, essa torre e essa torre, elas têm interferência entre si. Basicamente isso. Então, qual é o número de torres máximo que eu consigo colocar? Nesse caso, uma, né? Mas enfim, é uma possível situação que pode ser modelada. Agora, avançando no tópico, por que o problema está em NP? Porque o problema ele não pode ser escrito por um polinômio determinístico, né? Non-deterministic polynomial. Para a gente chegar a esse porquê, a gente deve mostrar primeiro que existe um algoritmo A pertencente a P, ou seja, que é polinomial, capaz de verificar se o conjunto S é independente, ou seja, se determinar se sim ou não, né?
é um problema de decisão. E para isso, uma breve demonstração é uma demonstração direta, né? Só mostrar um algoritmo que é capaz de verificar ou não. Então aqui está o algoritmo. O algoritmo verifica independente, ele recebe o grafo G, o subconjunto e o valor K. Então ele vai para cada aresta de G, vai ter os nós e os da aresta, né? Se é U pertence a S e V pertence a S, então o conjunto não é independente. Ou seja, se eu tenho dois nós, deixa eu fazer com a caneta branca. Tenho dois nós. Um nó A e um nó B. Se conjunto independente é S, né? Tem A, tem B, logicamente não é um conjunto independente, porque tem uma aresta ligando entre os dois, né? Ligando os dois. Então ele não pode ser. Por isso ele vai retornar falso, certo? Ele verificou todos. Nem esse caso não aconteceu, né? Esse caso que foi retratado não aconteceu. Então só verifico se o conjunto independente é maior ou igual a K. Se sim, o conjunto é independente. Certo? A complexidade desse algoritmo ficou em ordem do número de arestas. Correto? Agora, o problema é NP completo? Ou a terceira parte aqui, né? A resposta é sim, né? Mas para responder essa pergunta, a gente tem que mostrar, eu vou usar o método da prova direta com o algoritmo, usando um algoritmo A, né, que pertence a P, que converte o problema do conjunto independente a qualquer outro problema NP completo. E o problema que eu escolhi é o problema da clique, né? Que eu falei lá em cima que eu ia citar. E é aqui que a gente vai acabar usando ela, né? O problema da clique ela é muito similar ao conjunto independente. Se você vê, o enunciado é basicamente o mesmo, né? No caso do conjunto independente, existe um subconjunto S pertencente a V, tal que nenhum par de vértices esteja ligado por uma aresta em E, certo? Aqui o que vai mudar é uma única palavrinha, né, que é o todo. Existe um subconjunto S em V tal que para todo par de vértices esteja ligado por uma aresta em E, certo? Ou seja, o conjunto independente a gente quer um grafo. Vou usar aquele mesmo exemplo de modo que nenhum esteja ligado com nenhum outro. Ou seja, o exemplo que eu usei lá acima foi esse, né? Mas agora na clique eu quero o contrário, eu quero que todos os nós estejam interligados entre si. Então, uma possível clique seria essa. Correto? Ou essa. Pode ser? Tá. Qual que é a correlação dos problemas, né? Já que eu tenho que converter um ao outro, onde eles se conectam, certo? E é bastante interessante, né? Vamos lá. Eu vou tentar provar aqui. Tentar não, né? A gente tem que conseguir. Mas eu vou tentar demonstrar como eles se correlacionam, né? Seja um... Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Seja um grafo G, né? E ele... Enfim, um par ordenado de vértices e arestas. E também imagina... E também seja, né? Um subconjunto S, ele é um subconjunto de V, ou seja, é um subconjunto de vértices. Certo? Se S é independente, certo? S é independente, é um conjunto independente. No grafo complementar,
que ou seja, G', e automaticamente o V é linha e o E linha, o conjunto S', né? Ou melhor, o conjunto S, ou seja, o mesmo conjunto, agora ele não é independente, ele é um clique. De forma bem intuitiva, se eu tenho... Deixa eu ver se consigo desenhar aqui no cantinho. Deixa eu... deixa eu... Opa. Opa. Essa é independente. S, ele vai ser um subconjunto de V' também, né? E ele é clique. Por quê, né? Imagina o triângulo aqui. Imagina esse grafo desconexo. Imagina que esse seja o grafo G. O grafo complementar, ele vai ter todas as conexões que não tem no grafo original, né? Então, o grafo complementar vai ser esse. E o grafo original vai ser algo assim. Opa! Vão ser 3 nós disjuntos, né? Então, o que era clique, ele se torna um conjunto independente. Essa é basicamente a correlação. E para isso, né, como eu comentei, para responder a pergunta se ele está NP completo, basta ter um algoritmo AP que converta o problema no subconjunto independente em qualquer outro problema completo. Então basta eu achar um algoritmo que converta o problema, o grafo, em um grafo complementar, né? Porque aí os conjuntos independentes vai virar um conjunto de clique, e daí eu posso aplicar um algoritmo de clique já no grafo complementar. Então o algoritmo para obter o grafo complementar é esse, né? A minha demonstração aqui. Ele recebe como parâmetro um grafo G, e o G', ele é inicializado, né, como todos os vértices de G e um conjunto de aresta vazio. E aqui eu tenho uns loops alinhados, né? Que ele pega um nó U pertencente a G, aos vértices de G, e um nó V também pertencente aos vértices de G, tal que... Eu apaguei alguma coisa? Tal que U é diferente de V, né? Ou seja, estou fazendo um for de modo que nenhum dos elementos sejam iguais. Se U e V, se não existir uma aresta, se o IV não pertence ao conjunto de arestas de G, né? Ou seja, imagina que esse seja o nó U e esse... Esse seja o nó U e esse seja o nó V. Se não existir uma aresta que conecta eles, eu adiciono ele ao grafo complementar. Se existir, eu não adiciono. Ou seja, eu estou invertendo, né? Se tem, eu coloco que não tem. Se tem, ou se não tem, eu coloco que tem. E é isso. Eu achei inclusive, para ficar melhor, né? Dá até para retornar aqui. Na hora que eu escrevi o... Retornar G'. Basicamente isso. Tá? Conclusão, né? A NP completude, né? E suas implicações. Um resumo bem breve, né? É que o problema pode ser classificado como NP completo, o que significa que o problema é dificultoso em termos de resolução de todas as suas instâncias de modo exato. Ou seja,
de alguns modos, você até consegue resolver em um tempo rápido, em tempo hábil. Por exemplo, um gráfico com um nó só. Eu consigo facilmente achar conjunto independente para esse problema. Com 2 nós, também. Com 3 nós, também. Só que isso cresce do modo muito... ele cresce em ordem exponencial, né? Porque eu estou verificando se o nó é tal ou não. Mas a questão é... Se for um número não tão alto, sei lá, 30, se n for igual a 30, isso aqui é um número muito alto. Significa que muito possivelmente você não vai conseguir resolver. Talvez a 30 você até consiga, por ser exponencial. Tem algoritmos mais complicados, né, que são da ordem de n fatorial, aí realmente complica. Enfim, a resolução é bastante difícil, dependendo da instância desse algoritmo. Ele não pode ser resolvido em tempo polinomial, né? E uma das formas de contornar essa complexidade são algoritmos parametrizados, né? Que, sei lá, tem um exemplo do K aqui, né? A gente pode colocar o K, sei lá, igual a 3, o teu conjunto máximo do tamanho 3, ou sei lá, 4. Ele vai conseguir achar isso de uma forma melhor. Mas, de modo geral, não é uma forma geral de resolver isso. Outro modo, algoritmos aproximados, né? Que usam métodos genéticos, por exemplo. Aleatório também, vou colocar um dadinho aqui porque não vai dar para escrever. E também heurísticas, né? Que são basicamente chutes inteligentes, basicamente. Que você consegue fazer, heurísticas e metas-heurísticas, né? São chutes inteligentes, basicamente, que você consegue, talvez, trazer uma solução aproximada. Pode ser exata também, mas não é garantia disso. Enfim, essa foi a apresentação, né, sobre conjuntos independentes. É um problema bastante interessante, bastante relevante, que tem diversas aplicações, né? A gente até citou aqui das antenas, mas você pode também relacionar isso a produtos químicos, né? Citando um exemplo um extra aqui. Se você tem elementos químicos, uma espécie de benzeno aqui, né? E você tem e você não quer que transportar eles juntos porque eles causam reação. Só desenhei uns elementos aleatórios aqui, mas vocês não querem transportar eles juntos porque eles podem ter uma reação química. O conjunto independente pode estabelecer essa ideia, né? Você tem o benzeno aqui e esse outro álcool aqui. Você não quer que eles estejam transportados juntos, basta fazer um conjunto independente dele. Um conjunto independente deles e tal. Enfim, acho que eu falei demais, mas a explicação é basicamente essa. E, enfim, desde já agradeço ao professor e até mais, até a próxima.